Oi pessoal, eu sou o Daniel e essa aqui atrás de mim é a Bela. E eu falo aqui de Berlim, na Alemanha. E esse ambiente aqui que você está vendo é na minha casa, é o porão da minha casa. É um bunker, e a partir de hoje nós vamos chamar de Bunker 22. Eu sei que parece estranho pra gente aí do Brasil, mas acontece que essa casa foi construída em 1939 e nessa época existia uma lei chamada Luftschutzgesetz. Luft é ar, Schutz, proteção, Gesetz, lei, determinando que esse tipo de construção fosse feita para a proteção de civis de possíveis ataques aéreos, já que a Alemanha estava começando a Segunda Guerra Mundial. E essa história eu imagino que todo mundo já conhece. Nós vamos falar sobre esse abrigo antiaéreo numa outra oportunidade. Eu quero mostrar para vocês os detalhes, como essas janelas de metal, a saída de emergência, as dimensões, enfim. Mas hoje eu quero apresentar para vocês esse projeto aqui, o projeto do Bunker 22. É um projeto que eu tenho há bastante tempo e que eu venho postergando pelas mais diversas razões. Mas hoje, finalmente, nós vamos dar início. A ideia é bastante simples, a ideia é conversar. Eu quero conversar livremente, porque afinal de contas, um bunker é um lugar resistente. Vamos conversar sobre tudo o que importa, mas também sobre aquilo que não importa tanto assim, mas que de alguma forma seja legal da gente saber, da gente conhecer. Então nós vamos falar sobre sociedade, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre história, mas especificamente nesse ano de 2022 nós vamos falar sobre política. É um ano de eleição no Brasil, eleições gerais, é o ano de estreia do novo chanceler da Alemanha, depois de 16 anos de Angela Merkel, é um ano que temos uma possível ameaça de guerra acontecendo logo aqui na esquina, na Ucrânia. E eu tenho certeza que 2022 promete ser um ano memorável, seja para o bem ou para o mal, será lembrado. Olha, música é uma coisa que a gente não vai ter por aqui, sabe? Não está no meu sangue, eu não tenho isso. Mas eu prometo que nós vamos ter churrasco. Vai ter pouca salada, mas vai ter muita carne. E isso é uma coisa que eu faço questão de mostrar para vocês, como fazer um bom churrasco aqui na Alemanha. Quanto custa, onde comprar, que tipo de carne a gente acha, a qualidade, o carvão, os equipamentos disponíveis no mercado. E eu também quero mostrar para vocês como que os alemães fazem o churrasco deles, o que eles usam, como que eles se comportam. Enfim, eu acho que isso vai ser bastante interessante para todos nós. E eu quero compartilhar com vocês também uma experiência que eu tive aqui, com colegas de trabalho que eram veganos, vegetarianos, ou seja lá que diabo que eles eram, mas que foi uma experiência bastante ruim para mim. E eu quero convidar vocês também para analisar esse movimento de veganismo enquanto movimento social e também enquanto mercado, porque isso é uma coisa que a gente percebe a olhos vistos que é uma coisa muito crescente aqui na Europa. Eu quero também falar sobre Berlim, quero falar muito sobre Berlim. Primeiro, porque Berlim é uma capital da Alemanha, é um centro de decisões políticas que influenciam o mundo todo. E nós vamos conversar muito sobre essas decisões, já que o foco do meu canal esse ano vai ser política. E também porque Berlim é uma das capitais mundiais de cultura do mundo inteiro. As coisas acontecem primeiro aqui. É uma cidade cosmopolita, uma cidade muito descolada e muito, muito rica em história e arquitetura. Olha, eu sou um apaixonado por Berlim e eu quero dividir essa paixão com vocês. Mas eu também quero adiantar que esse trabalho assim, de relato sobre história e arquitetura não vai ser um trabalho assim, tão profundo quanto, por exemplo, o canal Destino Berlim, apresentado pelo Mauro Feola, vem fazendo, recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição, porque o foco esse ano vai ser realmente política. Mas, além dessa questão da política, tem uma questão específica assim, sobre Alemanha e Brasil que eu quero tratar, que são as nossas diferenças culturais, e, em especial aquelas que me impactam, que me impactaram ainda.
Porque tem muita gente que pensa que é muito fácil você chegar aqui num país europeu e logo se adaptar e que tudo maravilhoso e etc. E as coisas não são bem assim, né? Tem diferenças que são muito marcantes, pelo menos para mim foram, e ainda são. E olha, eu estou falando de coisas assim bastante simples mesmo, coisas do dia a dia que a gente faz aí no Brasil sem nem pensar, sabe? Como, por exemplo, tomar um pingado com pastel num boteco qualquer aí numa esquina, ou ir numa churrascaria, num rodízio de pizza. Não tem aqui, são outros costumes, né? Por exemplo, outras coisas que agora me vem à cabeça, eu sabia que o uso do vaso sanitário aqui é diferente, não tem supermercado aberto no domingo, que convites espontâneos para jantar ou para almoçar podem ser considerados falta de educação, e também alguns mitos. A cerveja aqui, será que é tão boa assim, que dá até para tomar quente? E a coleta do lixo, é igual ou diferente aí do Brasil? É melhor ou é pior? E as eleições? Os alemães se envolvem nas campanhas políticas, como a gente tem visto esse engajamento que tem no Brasil? Será que eles se apaixonam pelos candidatos ou pelos líderes políticos, como a gente vê acontecer hoje nos Estados Unidos, no Brasil, essa polarização? Nós vamos analisar essas coisas todas juntos. E algumas dessas diferenças me impactam assim profundamente, né? Então eu quero trazer isso aqui para vocês. Mas eu também quero deixar claro que eu vou falar sobre dentro da minha experiência, e que pode ser diferente para um outro estrangeiro, um outro brasileiro, né? Eu vou falar dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu experimentei, tá? Então, não sou o dono da verdade, tem coisas assim que eu posso estar equivocado ou ter deixado escapar algum detalhe, né? Então, ficar aberto aqui para correções de vocês e acréscimos, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente ter consciência da nossa falibilidade, que a gente não é o dono da verdade, que sempre pode haver um outro ângulo que a gente não está percebendo, né? E essa também é uma das razões pelas quais eu quero interagir com vocês. Bom, resumindo, eu vou tratar de tudo um pouco, com foco na política, não vou deixar de abordar esses aspectos da vida fora do Brasil, os aspectos culturais. A gente vai meter a colher em tudo, né? As coisas vão aparecendo assim nos jornais e a gente vai destrinchando. Nós vamos falar aqui também sobre desenvolvimento pessoal, né? Novamente dentro da minha experiência, e o primeiro deles é como colocar os nossos projetos em andamento. Acredite em mim, eu sou o rei da procrastinação, né? Eu acho que o meu lema seria, um lema adequado para mim seria: para que fazer hoje o que a gente pode fazer amanhã? Isso, gente, não é saudável, só me trouxe problemas. E eu sei que você é um pouco assim também, né? Todo mundo é um pouco assim também, em diferentes áreas, em maior ou menor grau, né? A gente vai procrastinando as coisas na vida, né? E eu não estou falando de trabalho, somente de trabalho. Normalmente quando a gente fala em procrastinação a gente associa a trabalho, mas não é disso que eu estou falando. Eu era um advogado, eu não era o senhor do meu tempo. O meu tempo era ditado pelos prazos processuais, as audiências eram marcadas por uns juízes, meus clientes tinham que falar comigo, eles tinham as suas próprias agendas. Então, não estou falando só do aspecto profissional, eu estou falando das coisas pessoais, eu estou falando daquele abraço que a gente deixa de dar nos filhos, ou na esposa, ou no namorado, ou comprar flores para a pessoa que a gente ama, ou passar aquele tempo com nossos filhos, aquela pescaria, aquela viagem, aquele idioma que a gente sempre teve vontade de aprender ou de aprimorar, aquele instrumento que a gente tem vontade de aprender a tocar, né? Então é disso que eu estou falando, como a gente deslanchar com os nossos projetos pessoais. E eu não quero que você se engane, eu não estou falando aqui de receita da felicidade, tá? Eu estou falando de algumas ferramentas que me foram úteis e que podem ser úteis para vocês, tá? Eu quero falar das ferramentas que eu usei, por exemplo, para tomar a decisão de largar o meu trabalho no Brasil como advogado de uma das maiores empresas de Santa Catarina,
como consultor de 2 dos maiores sindicatos do oeste de Santa Catarina e arriscar uma vida incerta no exterior, na Alemanha, com as dificuldades, as barreiras idiomáticas, né? E eu precisei de usar ferramentas psicológicas, emocionais para poder lidar com essas coisas. E isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Porque toda decisão importa em pelo menos uma renúncia, né? Bom, e se das nossas conversas você achar que pode aproveitar alguma coisa para a sua vida ou que você deve recomendar os meus vídeos para algum amigo que possa fazer uso dele, eu vou ficar muito feliz. Esse é o meu pagamento aqui, tá? Eu só vou pedir para você deixar um like, para você escrever um valeu Dani nos comentários, porque até onde eu sei isso é bastante importante para o desenvolvimento de um canal de YouTube. Olha, eu acho que por hoje chega. Esse vídeo aqui é só um começo, um aprendizado, é um projeto pessoal que nasce hoje, é o projeto do Bunker 22, e eu desejo a todos vocês uma vida feliz e que sejam todos muito bem-vindos aqui comigo, colaborem com suas ideias, sugestões e até mesmo com críticas, por que não? Muito obrigado e até breve, pessoal.